Obrigado por ter voltado, tá bom? Vamos encerrar agora o nosso bloco de aulas, o primeiro de 6 sobre o tema, falando ainda sobre a classificação. E aí, pessoal, vou ser bem rápido, tá? O próprio Código Penal, lá em seu artigo 32, faz uma distinção entre penas e medidas de segurança. Como a gente já falou lá no primeiro slide, que medidas de segurança são para semi-inimputáveis e para os inimputáveis. Aí eu lembro a vocês que para os inimputáveis nós temos ali o ambulatorial e nós temos também as medidas de internação. Para os semi-inimputáveis eu lembro a vocês que são aplicáveis apenas nos casos em que houver periculosidade. Ok, não vamos mais aprofundar nas medidas de segurança e as penas, como vocês sabem, o Código Penal também faz ali uma certa distinção. A própria Constituição traz quais são as penas possíveis no nosso ordenamento. A gente falou isso no finalzinho do slide anterior, no final da aula 4, tá? E aí, galera, da aula 1, parte 4, tá? Então, além do mais, quanto ao bem jurídico, ok, então nós temos as penas privativas de liberdade, nós temos as restritivas de direito, nós temos a pena de multa e antigamente existiam ali as penas corporais, as penas de morte e tal, mas enfim, hoje em dia as que são aceitas pelo nosso Código Penal são essas quatro aqui, tá bom? Professor, restritiva de direitos, acho muito interessante o Estatuto do Torcedor, aquele baderneiro, aconteceu recentemente ali invasão no estádio do Grêmio, ok, quem for condenado ali, por exemplo, pode ficar proibido de ir a campos de futebol ou de assistir jogos em locais públicos, a título de exemplo. Ou, como são penas mais comuns, a prestação ali pecuniária para a vítima ou para entidades que trabalham ali com aquele valor protegido, aquele bem jurídico protegido. Tem as questões, por exemplo, de prestação de serviços e aí vai, tá? Galera, além do mais, agora vamos falar rapidão aqui da teoria do abolicionismo penal. O que é isso, professor? Galera, basicamente a maior estrela aí no nosso ordenamento, pelo menos o mais estudado aqui no Brasil, é o Zaffaroni, tá? Salvo engano, um professor argentino. Zaffaroni, ele defende que o direito penal ele está falido, ele não chega naquilo que se devia se alcançar, ele não combate os crimes continuam sendo acontecendo, a questão lá das universidades do crime, nas nossas penitenciárias, e aí basicamente ele diz o seguinte, o direito penal devia acabar, tá? Então, Hussmann, Matthewsen e o Zaffaroni, eles vão defender isso. Eles falam aí, pessoal, da diminuição da crise carcerária a partir dos 3Ds. Então, ele diz o seguinte, a gente tem uma grande população carcerária, e essa população carcerária, quando ela volta para o seio da sociedade, sofre preconceito. Além do mais, você reúne criminosos de menor potencial ofensivo com os de maior potencial ofensivo. Acontece ali uma troca de expertises, uma certa revolta com as injustiças que eles passam por lá e não resolve. Então, a ideia é, sempre que possível, descriminalizar. Então, a partir do momento que deixar de existirem crimes, deixam de existir penas. Tá. Tem algumas situações que podem continuar sendo previstas como crime, mas que podem ser despenalizadas. Então, continua ali com a tipificação. Há quem defenda, inclusive, que o uso de drogas passou já pelo processo de despenalização, que as penas aplicáveis ali são muito módicas, não seria exatamente uma sanção de natureza penal. Mas enfim, descriminaliza, despenaliza e, na medida do possível, talvez a primeira coisa a se fazer seria uma diminuição do rigor das penas. Então, sempre que possível, você substitui uma privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Sempre que possível, você tira de um regime fechado, põe no semiaberto ou no aberto até. Então, com isso aí, se traria ali algumas soluções ao problema do superencarceramento e tudo que advém disso. A sociedade, então, é capaz de suportar as agressões. Segundo Zaffaroni, a sociedade não precisa de um direito penal, porque, olha, direito penal vai proteger o direito à vida, mas continua morrendo gente todo dia, inclusive assassinados. Mas a sociedade continua, ela tem resiliência. Ah, proteger o direito de propriedade. Ah, mas tem gente que essas próprias pessoas abrem mão de sua propriedade. Tem gente que está aí, que rouba e tal.
enfim, a sociedade consegue reagir. Mesmo hoje, poucos são punidos. Então ele diz, olha, salvo engano, a última vez que eu olhei, 3% dos homicídios são resolvidos no Brasil. Então, para que ter uma lei penal que eu vou punir o homicida se de cada 100 só 3 são descobertos, só um é levado para a cadeia? Então, eles usam esse argumento para dizer que o direito penal está falido, não precisamos mais dele. Os agressores não são ressocializados, pelo contrário, eles voltam a cometer crimes e atestam isso com os altos índices de reincidência. O direito penal não só não resolve problema, como cria novos problemas. Aí vem aquela luta de classes, vem aquela marginalização de algumas pessoas, ou uma geográfica, porque moram em favelas, ou uma étnica, porque se persegue mais os grupos dos negros do que os outros grupos étnicos no nosso país, ou então xenofóbico, né? A questão dos imigrantes, ou mesmo com a questão dos nordestinos, traria ali problemas, inclusive com alto índice de mortalidade, abusos do poder de autoridade, das polícias. Isso é muito argumentado, por exemplo, na descriminalização do uso de drogas, mas na verdade do tráfico de drogas. Se não fosse crime traficar, então não haveria luta, guerra contra as drogas. Então, por que não cobrar imposto do traficante? E aí você regulamenta o mercado, e aí você tem uma maior conscientização. Galera, não é minha posição, tá? Deixar bem claro para vocês. Mas é uma escola importante e que nos faz refletir sobre a atuação de direito penal nos dias de hoje. Inclusive, parte desse abolicionismo nos traz ali uma reflexão mesmo sobre as velocidades do direito penal, sobre a vitimologia. Então a vítima continua sofrendo ali as consequências do dano e pouca gente se importa com ela. A vítima do roubo está no prejuízo, ninguém vai atrás de tirar ela do prejuízo, punir alguém, prender alguém, não traz de volta a pessoa que morreu, o patrimônio que foi desviado. Tá? Então, de repente, focar, trazer as forças do direito penal, inclusive uma coisa que a gente falou, né? Dentro dos princípios, a questão de não se abrir mão de aplicar a pena, da indisponibilidade, que tem sido ali mitigada. Então, inclusive com os acordos de não transação, com as substituições por penas mais módicas, etc. E a crítica, galera, aponta defeitos, mas não aponta soluções para os problemas. Então, com todo respeito a Zaffaroni, ideias muitas bem inteligentes, críticas cabidas, com bastante dado, mas se eu tirar o direito penal hoje, como é que a sociedade vai ficar, pelo menos até se reorganizar? O que é que eu coloco no lugar? Quais são as garantias das pessoas? Qual a minha mínima certeza que eu vou sair amanhã e eu não vou morrer, eu vou voltar para casa? Professor, mas o Brasil já não tem essa... Pois mas é alguma coisa que a gente precisa refletir. Ou melhora o direito penal, corrige falhas, vê o que é que não está funcionando, vai atrás. Por que a gente investe tanto em penitenciária de regime fechado e a gente tem tão poucas, pode dizer que praticamente não tem, as do regime semiaberto? Aí a galera vai lá criticar. E aí saiu do fechado direto para o aberto. Que em tese nem pode, mas enfim. Mas se não tiver o semiaberto, tá... E aí, professor? A gente critica tanto, por que não se faz esses investimentos? Por que não se investe mais em capacitação? Tanto que se critica, porque o preso custa para o Estado mais do que um trabalhador que ganha salário mínimo. Ele tem os direitos dele, a gente não pode tolher os presidiários dos seus direitos, mas o que é que está sendo feito com esse investimento? Então, galera, a crítica que se faz ao abolicionismo do direito penal é o que é que a gente coloca no lugar. Massa, eu torço pelo dia que não precisa mais se aplicar o direito penal, mas colocar no lugar. E aí, pessoal, a outra teoria é a da restaurativa, tá? Então, o foco não é mais na retribuição, na aplicação de um castigo, mas foca no reequilíbrio da relação agressor e vítima, colocando então ênfase na reparação do mal causado.
defende que o crime afeta menos o Estado do que a própria vítima. É claro, o Estado é sempre, de maneira imediata, ferido, lesado pela prática de crimes, mas a vítima é o objeto ali mais próximo, é o sujeito mais próximo. Então, os defensores da justiça restaurativa encorajam a reparação da vítima como um caminho para a reinserção social. E aí utilizam como pressupostos, professor, consentimento das partes. Então, as duas partes estarem ali para transigir, para conversar, para dialogar, para achar novas soluções. O reconhecimento da existência de fatos. Então, não é a impunidade. A defesa técnica para ambos. Pode ter início em qualquer fase do processo. A questão do tratamento igual entre iguais. Os atos sejam mantidos em sigilo, não gera provas ali para o direito processual penal, as partes devem estar livres e desimpedidas, não pode haver então ali uma coação. Não, tu confessa, senão tu morre, tu confessa, senão tu tortura, não pode ser assim. Procedimento conduzido por uma pessoa preparada e deve sempre buscar uma melhoria dos procedimentos. Galera, tudo isso aqui que eu estou lendo para vocês é baseado, segundo o professor, Kleber Masson, lá na lei do GCRIM, tá? Tudo isso já está previsto aí nas possibilidades de transação penal. Então, o Ministério Público propõe um acordo de não persecução penal, a própria colaboração premiada, vão todas nesse sentido, tá? E o pacote anticrimes tentou regulamentar um pouco mais isso. Aí, mais uma vez, eu peço que vocês voltem lá, acho que principalmente para o terceiro bloco de aulas que a gente deixou gravado aqui no nosso canal, tá bom? Galera, antes de encerrar a aula de hoje, e aí a gente encerra essa parte de aspectos gerais da teoria geral da pena, por consequência também da pena privativa de liberdade, eu falo para vocês só da justiça negociada. Então, a pena só poderá ser negociada entre agressor e um órgão acusatório. Então, isso aqui transcende ali o GCRIM, tá? O acordo é com o Ministério Público. Até eu falei que o passado era MP, né? Na verdade, ali na vitimologia, a gente dá mais uma ênfase à vitimologia lá na justiça restaurativa, tá? Aqui na negociada, eu não vou me preocupar tanto com a vítima quanto a gente se preocupava lá na outra teoria. É um sistema já bastante previsto nos Estados Unidos, tem amparo no Brasil na lei de colaboração premiada, inclusive modificada aí pelo pacote anticrime, tá? Existem os dois, professor, no direito brasileiro? Existem os dois, tanto a negociada quanto a restaurativa, tá? Qual a melhor, professor? Galera, eu acho que deve andar em conjunto e que deve sempre se olhar o caso concreto. Então, principalmente naqueles crimes de ação penal privada, eu acho que é mais cabível a questão da justiça restaurativa. Na justiça negociada, a gente já está diante ali de infrações de ação penal pública mesmo. Não necessário. O crime ambiental, por exemplo, a vítima é a sociedade como toda. Quem é que vai fazer o acordo? Então, o Ministério Público tem esse condão de representar a vontade geral, a própria defesa da lei como custos legis, tá? E para encerrar, galera, talvez ali no extremo oposto do que aquela teoria que nós abordamos do abolicionismo, tem a teoria das janelas quebradas. Basicamente, eles partem de um experimento que foi feito nos Estados Unidos, lá na década de 80 do século passado, onde se colocaram dois carros em dois bairros distintos de cidades grandes. E foi mais de uma cidade, São Francisco, Nova York, etc. E aí o que é que fizeram, professor? Dois carros abandonados. Acontece que naquele bairro ali mais casca grossa, né, mais violento, existiu 2, 3 dias em que o carro continuou intacto. A partir do momento em que apareceu uma janela quebrada daquele veículo, rapidamente o carro foi depenado. Tiraram tudo que podiam. Toca-fita, vidro, banco, pneu, bateria. O que dava para aproveitar foi retirado, ficou só a carcaça. No bairro ali de elite, um classe A, o veículo ficou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. E aparentemente, alguns começavam a argumentar.
Então, é a pobreza que faz gerar o crime. Besteira. Os cientistas tiveram uma ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos quebrar. Pá, quebraram o vidro. Nada aconteceu. Pois bem, no bairro Classe A, depois que se quebrou a janela e não teve nenhuma repercussão negativa, na mesma velocidade que no bairro mais violento, mais popular, depenaram o carro, também depenaram no bairro chique. Moral da história, eles começaram a notar um padrão. A questão não é ser pobre ou ser rico, a questão é o sentimento de impunidade. Então, a partir do momento em que se vê o veículo avariado e sem nenhuma consequência, sem nenhuma investigação, sem a polícia acompanhar o que está acontecendo, aqueles que já tinham a intenção de cometer o crime, mas agora sim, amparado por um sentimento de impunidade, eles vão lá e desenvolvem o crime como um todo. Furtam, no caso. Essa teoria foi adotada pelo Rudolph Giuliani lá no final da década de 80 também, e início dos anos 90, na cidade de Nova York. Ele foi prefeito lá e ele decidiu então fazer um teste com a polícia, e o sistema lá é diferente do nosso. E aí a ideia era: qualquer crime que acontecesse, um bate-boca de marido e mulher, que os vizinhos estivessem ali se sentindo ameaçados ou comovidos. Então, qualquer coisa que acontecesse, eles eram orientados a polícia ir lá, agir, levar preso mesmo e tal, e cadeia na galera. E aí os índices de criminalidade foram bastante reduzidos. E aí, professor? Então, descobriram, né? Mataram a charada. É só não ter impunidade que acaba o crime. Na verdade, também não foi bem assim. E aí, algumas pessoas afastadas do convívio familiar por crimes de menor porte, tendo contato com outros criminosos mais graves, acabaram voltando a cometer novos crimes, e crimes aí até mais prejudiciais para a sociedade como um todo. Então, são dois opostos. Um direito penal máximo, com todo rigor, né, sem nenhuma pena do acusado, vamos lá, força toda. Um outro direito penal inexistente, mas os dois têm problemas. Os dois trazem problemas. Então, a ideia de observar todas essas teorias, inclusive passando pela justiça negociada e pela justiça restaurativa, então nós temos uma ideia de olhar o macro e tentar resolver os problemas do nosso sistema, tá? Na próxima aula, a gente já entra com penas privativas de liberdade propriamente dito, tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês. Desculpem aí ter excedido no tempo, eram 50 minutos, a gente chegou quase a 1 hora de aula. Mesmo assim, muito obrigado e, se Deus quiser, até a próxima. Valeu!